Olá! Hoje vamos falar sobre os alimentos potencialmente alergênicos. Em qual é a melhor idade para oferecer esses alimentos que a gente consegue ter uma menor chance de alergia futura nessa criança? Quando que a gente pode pensar em retirar esses alimentos da jogada da alimentação infantil, sendo que muitos estudos hoje em dia já falam e já demonstram, a gente já sabe na prática clínica também, o quanto a gente tem de benefício ter os alimentos com maior potencial de alergia na dieta da criança. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então. Sejam todas bem-vindas! Como vocês estão, gente? Vão me falando aí quem tá entrando aí, Paula, Cela, Luana, qual a idade do bebê de vocês? Boa tarde, Raquel. Oi, Nidiane. Darlene, como vocês estão? Oi, Elisa, tudo bem? Elisa, que mentoria mais gostosa nossa ontem, hein? Que encontro mais maravilhoso nosso das alunas ontem. Para quem não sabe, a gente tem mentorias, né? As alunas, a gente tem encontros semanais, né? Uma vez na semana, para conversar sobre a revisão dos módulos do protocolo MBS, né? Do curso do Programa de Introdução Alimentar. E é um momento muito bacana, assim, a gente conversa, a gente tira dúvidas juntas, né? A experiência de uma mãe, a experiência de outra, uma se beneficia com a resolução, né, da experiência da outra mãe. Isso é tão lindo. Ontem o nosso tema foi sono e alimentação, né, que é o módulo 2 do protocolo MBS, que é como encaixar a rotina de sono, né, junto na introdução alimentar. Né, Elisa? Oi, Ione, tudo bem? A Ione sempre aqui, linda. A Elisa também, boa tarde. Sejam bem-vindas. Então, hoje vamos falar. Boa tarde. Bel, Yasmin, sejam bem-vindas, pessoal. Oi, Nathalie. Dai. Me conta um pouquinho, gente, quem coloca aqui pra mim nos comentários qual é o entendimento de vocês sobre os alimentos com maior potencial de alergia, tá? O que você sabe? Coloquem de uma nota de 1 a 5. Qual é o conhecimento de vocês sobre os alimentos, a idade para oferecer, se o bebê tem alergia, de 1 a 5. A nota 1, nossa, Cintia, eu não sei nada, me explica tudo. Nota 5, sei tudo. Então, de 1 a 5, coloquem aqui nos comentários uma nota para eu saber qual é o conhecimento de vocês, para que eu possa ir um pouco mais a fundo, ou eu posso mais pincelar, mas obviamente falando de todos de forma mais global, tá? Nota 1 da Letícia. Nota 1 da Doria ANL, nota 1 da Bel, da Igor. Vocês vão se beneficiar demais, então, Eliana. Oi, Lidiana, tudo bem? Ótimo, valeu, obrigada, meninas. Só meu bebê tem 1 ano e 9 meses e ele tem muita dificuldade de se alimentar. O que tá acontecendo? Entrando aí, né, o teu bebê com 1 e 9... Ele tá com 21 meses, né? Tá entrando na fasezinha da seletividade alimentar, que é uma característica própria lá da fase do pré-escolar. Quais são as maiores dificuldades aí? A Ione 1, preciso saber tudo, porque só tem o tal achismo que se dá alergia. Ediana, boa tarde. 3, a Elisa, obrigada. Sei alguma coisa... Ela não comentou, o pediatra me explicou, ótimo. Vamos ver se a conduta do pediatra, Lana, vem de acordo com a minha conduta e tá tudo certo nisso, né? Cada profissional vai fazer. Eu sou muito aliada dos pediatras, assim, a gente trabalha muito junto e, obviamente, quando há discordância, a gente precisa entrar, né, num senso comum, porque a gente não pode deixar, né, que uma falta de conhecimento
prejudique aquela família, prejudique aquele bebê, prejudique aquela mãe, e a gente não faz as escolhas certas por falta de conhecimento de um profissional, tá? Bem-vindas, então, Priscila, Sil, meu bebê tem 15 meses e não come, só alguns petiscos tipo batata. Ótimo. Oi, Cris, bem-vinda, boa tarde. Então, a questão da seletividade, das preferências alimentares, eu vou trabalhar com um programa, menina. Oi, Ju, tudo bem? Ju, aqui já tá verão, parece que já tô em dezembro, tá? Cerca de 34 graus, 35 hoje aqui em Porto Alegre. Te prepara em dezembro quando tu vier. Imagina se agora tá essa temperatura. Mas então, vamos lá, gente. Eu vou pedir alguma ação pra vocês, que eu sempre peço pro Instagram informar e mais pessoas. Boa tarde, Kátia. Tudo bem? Alicia, surreal tanto que eu aprendi com você. Ai, que linda, Alicia. Obrigada. Me manda um oi lá no direct pra eu saber mais, tá? Que aí eu converso contigo. Estão do México, jura? É mesmo, Ju. São Paulo também tá quente, Oni. Nossa, gente, tá muito quente. Ontem tava frio. Hoje de manhã tava frio. Ai, a Sofia, minha aluna, comendo comida mexicana. Ai, manda foto, Ju, por favor. Gente, eu vou pedir uma ação pra vocês. Cliquem no coraçãozinho, tá? Como sempre. Coraçãozinho ali, o Instagram informa pra mais pessoas. A Elisa, já dei muitos alimentos potencialmente alergênicos, leite, farinha, ovos, camarão, mas meu esposo tem alergia ao kiwi e decidimos por não oferecer ainda. Não me sinto segura em oferecer. Sim, Elisa, é isso aí mesmo. Quando a gente tem essa questão da alergia... Oi, Evelyn, tudo bem? Oi, Helenice, bem-vindas. Manaus sabe nem o que é frio. Sempre quente, né, Cris? Oi, Helenice, Marina. Oi, Janile, tudo bem? Eu vou enviar para algumas pessoas aqui no aviãozinho. Se vocês puderem enviar, cliquem, não precisam sair da live. Só cliquem no aviãozinho e envie para mais pessoas, amigas, marido, tia, avó, prima, pessoas que fazem parte do círculo de vocês. É bem bacana essa live para quem puder assistir, tá? Cliquem só no aviãozinho, eu vou fazer essa ação junto com vocês, tá? Oi, Nina! Vou enviar aqui a Angélica, pra Pri... Pra Ritinha, pra Ellen. Ai, a Ellen me enviou uma mensagem tão linda hoje. Vamos lá. Pronto, enviei aqui. Oi, Dani, tudo bem? Como você está, Dani? Então vamos lá, meninas, vamos lá. Vamos começar a falar sobre esse assunto tão importante, né? Então, quando a gente fala em alimentos com maior potencial de alergia, o que isso significa? Não quer dizer, não existe uma associação direta de que a criança ou o adulto obrigatoriamente vai ter alergia ao comer esse alimento. Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber, tá? Por quê? Pra gente ter uma criança que come de tudo, uma criança que tem uma excelente relação com a alimentação, criança que reconheça os alimentos como eles realmente são, a gente não pode ficar com aquele receio, com aquele medo, com aquela insegurança, porque vocês sabem que a tia falou, não dá camarão que vocês são loucas, o teu bebê vai ter uma alergia, vocês vão parar no hospital, nossa, não faça isso, meu bebê tá aqui bem forte, bem tudo, muito bem alimentado e eu nunca ofereci essas besteiras, eu nunca ofereci esses alimentos, né, com risco maior, né, eu não vou colocar o meu bebê em risco. Então existem muitos pitacos, muitas informações, né, inclusive, né, coloca lá no Google, na internet, vai vir milhares e milhares e milhares de informações de todos os lados, né? Isso acaba acontecendo uma grande bola de neve, né? A gente tem uma mãe insegura,
A gente tem uma mãe que não sabe se é real isso ou se não é, ou se ela tá prejudicando o bebê. Ela sabe que talvez a avó vá ficar de cara com ela, vai ficar achando que ela tá enlouquecendo, ou enfim, tá? Eu tô falando isso pra vocês, não é nada da minha cabeça, mas são situações reais. Até vou contar uma história pra vocês depois, sobre o que é realmente tudo isso. Existe benefício mesmo de eu oferecer um alimento com maior potencial de alergia para o meu bebê na introdução alimentar? Existe um risco que eu vou colocar o meu filho em risco, de fato ou não, né? Qual é o percentual, né, de tudo isso? Então vamos lá. Em primeira questão, a gente não pode trabalhar com achismos, né? A gente tem que trabalhar com o que realmente se sabe, né? Não só de uma forma lá dos estudos, mas uma forma de prática clínica, uma forma em que a gente consegue oferecer os alimentos de forma gradual para as crianças, de forma segura, obviamente, sempre. Segurança em primeiro lugar. Então, no momento em que a gente tem, vou dar um exemplo para vocês. Uma criança vou dar um exemplo real, tá? Com dermatite atópica, tá? Visto que aquele bebê tava, né, com vermelhidão, né? Foi visto, enfim, foi diagnosticado via pediatra, foi no pediatra, a mãe levou e diz, olha, o teu bebê tem a dermatite atópica. O que se foi feito? Foi passado, né, um protocolo mais de cuidado com aquela pele, cuidar temperatura da água, o que tá correto, uma temperatura não tão alta, né, uma temperatura mais para fria. Claro que no inverno a gente vai ter um cuidado, né, maior, a gente não vai dar um banho frio numa criança, mas a gente tem que cuidar o excesso de temperatura, tem que cuidar a utilização de cremes corretos no corpo, né, para que tenha hidratação melhor dessa pele, para que essa pele não sofra tanto. Porém, a mãe veio para mim e disse assim, Cíntia, olha só, o meu bebê seguido tá chorando, tem muitos gases, tá se contorcendo, eu não sei o que ele tem. E a gente foi avaliar, eu comecei a fazer uma anamnese bem certinha, e ela me disse lá no fim, olha, meu bebê tem dermatite atópica. Então, dentro de cada população, né, de crianças, por exemplo, sem alergia previamente diagnosticada, crianças com dermatite atópica, crianças com outros tipos de alergia, crianças com asma, também os estudos mostram, né, por exemplo, com dermatite, as crianças têm 30% a mais de chance de ter uma alergia alimentar, tá? Via esses alimentos potencialmente alergênicos, tá? Então, isso é uma chance um pouquinho maior. Quer dizer que essa criança com dermatite atópica vai ter obrigatoriamente alergia alimentar? Não é uma verdade, isso não é uma verdade. Ela pode ter sim uma chance e a gente pode começar a trabalhar com alimentos com menor potencial de alergia, assim como eu faço. Eu sigo 2 protocolos, né, que é o ASBAI, que é o brasileiro de alergia alimentar, tá? E sigo também o da ESPGHAN, que é da europeia, tá? Então, de todos os protocolos que existem, assim, de qualidade, de atualização sobre isso, tá? Então, no momento em que a gente tem esses dados de que talvez uma criança tenha, uma criança com alergia qualquer, outra alergia lá, foi diagnosticado o bebê que mamava no peito, foi diagnosticado a PLV, alergia à proteína ao leite de vaca. A gente vai ter um cuidado maior, porque essa criança pode ser que tenha, né, uma probabilidade maior de ter alergia alimentar, mas isso não é real, não, isso não é fato, isso não é 100%. A gente não vai deixar de oferecer os alimentos com maior potencial de alergia. A gente vai trabalhar com um protocolo, como eu disse para vocês, tá? Dentro do MBS, dentro do protocolo de mamães e bebês satisfeitos, é assim que eu trabalho. E olha, todas as mães que estão dentro, que tem alergia, a criança tem a PLV ou tem alguma outra alergia detectada, eu inicio com o meu protocolo que tá lá dentro, com menor potencial de alergia para o maior. Ou seja, a gente vai, vamos supor, um peixe tem maior potencial de alergia do que uma carne vermelha, por exemplo. A gente não vai oferecer de início para esse bebê que já tem um histórico de alergia, o peixe de início, né? Eu vou trabalhar dentre cada grupo alimentar, eu vou trabalhar com os alimentos com menor potencial. Eu já vou falar para vocês agora quais são. Me diga aqui, boa tarde, Rivalda, tudo bem?
Lia, Antônio foi diagnosticado com a PLV também com dermatite atópica. Leve, mas na alimentação até agora não teve nada. Obrigada pela contribuição, Lia. Exatamente isso. Muitos bebês do programa MBS que eles estão, né? Eles estão estabilizados, que tem a PLV, que tem dermatite atópica e tá tudo certo. Deu tudo certo e tá aí correndo tudo muito bem. A gente precisa saber exatamente o protocolo certinho para seguir, para não ter, né, um aumento na chance, tá? A Ju comentou, então, um parente próximo, né? Se o parente, por exemplo, a mãe tem alergia a camarão, a gente pode... como é que funciona esse oferecimento desses alimentos potencialmente alergênicos, né? Então, a gente vai cuidar a oferta. Eu posso querer oferecer, eu posso não oferecer. Isso, antes de mais nada, vocês devem ver com o pediatra de vocês a possibilidade, tá? Por quê? Parentes próximos têm sim um aumento na probabilidade daquela criança desenvolver uma alergia alimentar. Então, quando vocês têm um parente muito próximo, a gente não vai trabalhar com aquela questão, não, pode oferecer que não vai dar nada, pode oferecer... Não, a gente sempre vai ter esse cuidado um pouquinho maior, tá? Ju, aconteceu a mesma coisa, o Daniel, meu marido, ele supostamente, olha o perigo aqui que eu vou dizer pra vocês o porquê, supostamente ele achou que ele a vida inteira teve alergia a camarão, tá? Isso é uma história real do meu marido, do Daniel. Ele sempre achou, porque uma vez, eu não lembro direito a história, mas ele comeu um alimento e ele sentiu uma coceira na garganta e tinha camarão, uma coisa assim. E ele, desde sempre, vida toda, nunca comeu camarão. A gente foi a gente tá junto, olha, desde 2006. E ele nunca comeu camarão, até então, né? Até provar o camarão há cerca de 5 anos atrás. No momento em que ele comeu o camarão, a gente foi numa casa de amigos nossos e os dois eram médicos. E ainda ele disse assim, e eles serviram camarão. E o Daniel disse assim, olha pessoal, eu vou comer camarão, mas ainda bem que vocês dois são médicos. E eu disse, não Daniel, é muito perigoso, né? Se tu tem alergia, se uma vez tu já teve essa reação, né? Enfim, e falei meio assim, né? Aí ele disse, não, sério que tu é alérgico a camarão? E ele, sim, eu acho que eu sou, ele disse ainda, né? Porque o pai dele tinha histórico. Mas a vida inteira o Daniel ficou achando que tinha alergia a camarão e nunca comeu, nunca nada. O que acabou acontecendo? Ele comeu o camarão lá, não teve reação nenhuma, comeu depois várias e várias vezes e nunca teve reação nenhuma. Ou seja, uma vez ele achou, porque falaram para ele que ele poderia ter uma reação e ele automaticamente já se intitulou com alergia ao camarão. Eu sabia, né, que ele tinha até então alergia a camarão e eu não ofereci pro Alonso, eu esperei um pouco mais para oferecer. O Alonso já comeu camarão, não teve absolutamente nada, tá? Me conta aí como é que é a história de vocês. Vocês têm algum parente com alergia? Ah, minha mãe já teve alergia a frutos do mar. Meu filho tem alguma alergia? Me contem aí. Pois é, Ju, se não faz parte da rotina do cardápio de vocês, tá tudo certo não oferecer, não tem um porquê, tá? Fica bem tranquila. Isso, Bel, tem que ir aos poucos, o bebê com alergia previamente diagnosticada tem... Pronto, voltei aqui, coloquei no 3G. Vê se eu voltei aí. Ana, nunca comeu camarão. Gente, se não faz parte, né, culturalmente de vocês, tá tudo certo vocês não terem que oferecer. Mas agora eu vou falar sobre o que existe de fato, tá? Quais são os alimentos, então, potencialmente alergênicos? Vamos lá. Então, ovos, né? Tanto a clara quanto a gema, né? Não é somente oferecer a clara. Aqui entra o glúten, ou seja, trigo, tá? Pode ser um macarrão, pode ser um macarrão de trigo, pode ser uma farinha de trigo sendo colocada para empanar algum alimento, por exemplo, tá? Diversas formas a gente pode oferecer e aí por diante, né? Tem diversas formas. Na realidade, né, o glúten tá no trigo, centeio e cevada. Todos os alimentos que tiverem a gente já poderia oferecer para criança. E qual é essa janela imunológica, tá?
seria dos 6 aos 9 meses. Então, seria o nome disso, na realidade, janela imunológica. É uma janela oportuna que a gente pode oferecer os alimentos potencialmente alergênicos para o bebê, para ele reduzir a chance de ter alergia futura, tá? Então, isso é a questão, né, dessa janela imunológica. Esse período, né, é um período oportuno, então, que a gente... Nos estudos que eles mostram, eles veem, né? Só que não são para todos os alimentos, mas esse estudo foi feito com amendoim. Porque o que aconteceu? Então, deixa eu só listar para vocês, falar para vocês desse estudo. Então, ovos, tanto clara quanto gema, peixes em geral, frutos do mar, glúten, tá? O amendoim e as outras castanhas, tá? Não vão oferecer o amendoim nem as outras castanhas inteiras pro bebê, pelo amor de Deus, não é isso, tá? E aqui entra o leite, que muitas pessoas não sabiam também. Não é a ideia jamais, né, sair oferecendo leite de vaca para criança. Não é isso, né? Não é em substituto do leite materno, jamais, muito, né, nem da fórmula infantil. É, na realidade, expor a criança ao leite, por exemplo, um pouquinho num purê de batatas, para sensibilizar essa criança, tá? Então, quando isso acontece, a gente está automaticamente ajudando não, a gente está oferecendo, né, para o corpo esses anticorpos para justamente ter uma criança que tenha a menor chance de alergia futura, tá? Então, na realidade, eu antecipar os alimentos com menor potencial de alergia para as crianças é melhor do ponto de vista de proteger essa criança por uma possível alergia alimentar, tá? Então, por exemplo, a pasta de amendoim, eu posso oferecer um pouquinho lambuzada numa banana, eu posso colocar, por exemplo, no meio de um cupcake lá, sem açúcar, obviamente, né? Eu posso oferecer diversas formas que eu ajude essa criança, né, a ter essa questão. Então, assim, o que é a questão, né, do amendoim? Os pediatras indicam pasta de... Aqui nos Estados Unidos, a Nid comentou, os pediatras indicam pasta de amendoim aos 4 meses para reduzir a alergia. Deixa eu te contar dessa história, Nidiane, da pasta de amendoim aos 4 meses. Eles provavelmente seguem esse estudo, né, que foi justamente sobre o amendoim. Um estudo que saiu na revista The New England Journal of Medicine, né, Nid, que tu sabe muito bem o impacto dela, né, na ciência. E dentre o estudo, eles viram que as crianças... Deixa eu ver se eu tenho um artigo aqui. Opa, até para mostrar para vocês. Eu já fiz uma super palestra sobre esse artigo. Mas basicamente, tá, ele é um artigo que avaliou eles começaram a ver que as crianças nos Estados Unidos tinham muita alergia ao amendoim. Aí começaram a se ver, nossa, por que será que as crianças têm muita alergia ao amendoim? E começaram, obviamente, né, sacam aqui que eles não ficaram no achismo, eles não ofereceram do além, assim, né, o amendoim, a pasta de amendoim, mas eles começaram a ver que o amendoim era proibido antes dos 3 anos de idade. Não se dava amendoim em formato de pasta, em formato de farofa, nem fazendo parte de uma preparação antes dos 3 anos de idade. Era proibido, não se dava. O que eles começaram a entender? Será que, a hipótese do estudo, será que eu não oferecer amendoim para as crianças, isso está sendo um responsável pelo esse estrondosa, né, quantidade de crianças que têm alergia a amendoim nos Estados Unidos? Aí eles fizeram um estudo gigante sobre isso, né? Deixa eu até pegar o amendoim. Deixa eu botar aqui, The New England Journal of Medicine. Eu acho que eu tô com o artigo aqui, inclusive, porque aí eu não lembro exatamente do percentual. O nome do... Ó, tá aqui o estudo, deixa eu abrir ele até. Então, a base, né, esse estudo é o LEAP, é LEAP,
Foi um trial, um ensaio clínico randomizado que demonstrou a redução absoluta de entre 11% e 25% no risco de desenvolver alergia ao amendoim em crianças de alto risco. Ou seja, seriam essas crianças do estudo com uma alergia alimentar previamente diagnosticada. Dermatite atópica, tá? Com alergia, alguma alergia, não, de pele, algum outro tipo de alergia, tá? Então esse estudo ele foi feito com isso. Então, antecipar. Então eles começaram crianças que comiam produtos com amendoim pelo menos 3 vezes por semana, ou seja, cerca de 6 gramas de proteína de amendoim, equivalente a 24 amendoins, ou 6 colheres de chá de pasta de amendoim, 6 colherinhas de chá de pasta de amendoim por semana, tá? Ou para evitar completamente produtos contendo amendoim, né? Nos primeiros 5 anos eles faziam, tá? Eles não deixavam, por isso que eles fizeram esse estudo, tá? A prevalência de alergia ao amendoim aos 60 meses de idade foi cerca de 14% no grupo que evitou a exposição ao amendoim, tá? Isso aqui foi então foram 2 grupos. Um grupo, então eles começaram a fazer o estudo e viram que as crianças que não eram expostas ao amendoim tiveram um aumento, né, de 14% de alergia. E as crianças que foram expostas ao amendoim tiveram cerca de 2%, tá? Então é um estudo bem grande que foi feito, né, bem interessante sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tem até um videozinho do amendoim bem legal, deixa eu mostrar para vocês, ver se vocês enxergam. Isso, eles têm muita alergia a muitas coisas mesmo. Eu vou virar a câmera pra vocês, tá? Quero ver se eu consigo mostrar esse vídeo. Ah, mas ele não vai me deixar clicar. Eu não tô com acesso free. Quando tava lá na URGS era free, né, Nid? Agora ele não vai me deixar. Bom, mas era isso, vocês entenderam, né? Só vou virar igual só pra vocês verem aqui por curiosidade. Então esse estudo aqui até tem um bebezinho. Será que eu não ofereci amendoim pra criança, né? Amendoim no formato de pasta, de farofa pra criança com alergia alimentar. Então aí tem um videozinho que eu clico, ele não me deixa abrir porque eu não tô com acesso free, né? Ele precisa pagar pra entrar aqui. Então pra quem quer saber da revista, né? Então é a New England Journal of Medicine, essa receita aqui. Esse paper aqui, né? Tá? Então é um estudo bem interessante, né? Sobre isso, tá? Então esse é um dos estudos, assim, clássicos, né? Que existem sobre isso. Ou seja, resumindo, mesmo para crianças com aumento no potencial de alergia, né? Com crianças que têm já uma alergia previamente diagnosticada, a gente não deixa de expor as crianças aos demais alimentos, tá? Isso, Nid, vê se consegue. Eu tentei faz horas. Esses dias eu fui dar uma palestra sobre esse artigo e eu fui clicar no vídeo e não me deixava. E eu queria salvar o vídeo para mostrar e não conseguia. Eu tenho que pedir ver se o Denis consegue para mim lá, mas não me deixa. Então é isso, gente, né? Bem interessante, né? Falar sobre esses assuntos, assim, porque abre um pouco, né, a mente da gente, assim, de já que toda criança vai ter alergia. E não é por aí, não é por aí. Vocês não precisam ter medo, né? Por exemplo, algumas frutas com maior potencial de alergia: banana, kiwi, morango, tá? Por exemplo, é por isso que a gente vai deixar de oferecer essas 3 frutas? Não. A gente não retira do repertório alimentar da criança esses 3 alimentos, tá? Justamente porque a gente privando a criança de todos os tipos de alimentos, que é uma fase em que a criança maior tem esse processo de exploratório sobre o alimento, a gente tá privando a criança de sabores, texturas, formatos, cores, principalmente as frutas, né? Como vocês viram, o ovo é muito comum ainda, né? Vir alguma conduta, alguma recomendação que eu sei que não, que tá desatualizada, que são do ovo. Ah, não pode oferecer ovo pro bebê até 1 ano, gente. Da onde? Isso já faz muito tempo que essa recomendação já caiu por terra. Não se sabia, na realidade, o quanto o ovo teria, né, essa chance no aumento da alergia. E a gente não deixa de oferecer.
Quando a criança tem uma alergia previamente diagnosticada, a gente oferece os alimentos, sim, mas a gente tem uma cautela de como oferecer, um protocolo, né? Tem todo um material sobre isso, né? Que é dentro do MBS também. Então, a gente não... crianças que não têm uma alergia previamente diagnosticada, crianças que não têm muito, né, risco de alergia familiar, a gente não priva a criança desses alimentos, tá? A gente está deixando de ofertar oportunidades, né, de todos os lados, assim. Por exemplo, eu não vou oferecer peixe nenhum, porque ele tem um risco maior de alergia. Não quer dizer que essa criança vai ter alergia, tá? A Ju. Cíntia, minha cunhada, vai entrar em contato contigo. Ela precisa de ajuda pro filho dela de 9 anos. Sofia come mais que ele. Sofia MBS, né, Ju? Claro, vou super atender ela. Pode passar o meu contato. A Gi, minha filha está com suspeita de EPLV. Faz todos o protocolo. Primeira coisa, Gi, é procurar um gastropediatra, tá? Que tenha muito conhecimento sobre alergia alimentar, tá? Cuidado com isso aí para não começar a tirar alimentos da tua dieta se você amamenta, que não tem necessidade de começar a tirar tudo, né? Que às vezes, quando não come isso, não come aquele outro, e às vezes não é por aí. Tem crianças que não reagem a alguns alimentos, tem crianças que não reagem à banana, tem crianças que não reagem à banana cozida. Então, né? Então precisa de muito cuidado, né? No diagnóstico assertivo da APLV para não estar rodeando e ficando nessa. Será que é isso? Será que é aquilo? Tá? Luana, olha só, as frutas com menor potencial de alergia, o que a gente não, né? Eu tenho todo um protocolo dentro do MBS, né? Eu não consigo te dizer aqui, senão eu ficaria 1 hora falando aqui contigo sobre quais as frutas para iniciar. Não é por aí, tá? Porque não é uma questão só assim, oferece banana, que tem mais potencial de alergia, deixa de oferecer o kiwi. Então são várias questões, né, da gente deixar vocês claras dentro do protocolo. Eu não posso te dizer aqui, tu pode dar fruta pro teu bebê, ele tem uma alergia, tá? Então é meio vai contra uma conduta bem assertiva de segurança alimentar, tá? Luana, não é por mal, mas eu não posso fazer isso, tá? Nid, Dante foi diagnosticado erroneamente com a PLV. Eu troquei de pediatra e ele segue feliz e eu como de tudo. Ai, aleluia. Gente, tem muito diagnóstico errado. Se vocês não ficaram seguras, vão no outro pediatra, vai num gasto que tenha. Precisa ter experiência com alergia alimentar. Isso não pode ser feito assim, né? Que bom, Nid, que bom que tu fez isso. Ai, que alívio. Eu tenho muita alergia atópica, ele falou, e meu bebê, apesar de ser a cara do pai, herdou todas as minhas alergias. Isso acontece, super, né? Quem tava com a nota 1 lá, quando eu fiz a pergunta, nota 1 lá, de 1 a 5, qual é o conhecimento de vocês sobre os alimentos potencialmente alergênicos? Vocês entenderam? Vocês clareou a mente de vocês que a gente não vai sair tirando alimento nenhum? E Nid, esses 4 meses, como eu comecei, esse estudo do New England, ele pegou algumas crianças para fazer intervenção com alimentos com alergia aos 4 meses de idade, lá nos Estados Unidos, tá? Então, assim, claro que o protocolo, né, da Organização Mundial da Saúde, de todos os órgãos oficiais de saúde, é a partir dos 6 meses, tá? Mas como cada país, eles têm um consenso, que não é uma regra geral, tá? Mas muitas vezes alguns, inclusive, um pediatra, 2, 3, 4, 5 pediatras, né, de acordo, não, eu indico aos 6, eu indico aos 4, eu indico aos 5. E não é um consenso mundial, né, que a gente sabe o quanto a gente consegue ter uma preservação de todas as questões metabólicas, né, estruturadas dessa criança, todas as enzimas necessárias para tanto a degradação e absorção daqueles nutrientes a partir dos 6 meses, né? Oi, Karina, tudo bem? Vou deixar gravada assim a live. Como vocês estão? Me falem da nota de vocês, de 1 foi para quanto?
Obviamente, né, gente, vocês não vão sair daqui da live sabendo como oferecer os alimentos potencialmente alergênicos, quem ficou com dúvida. É uma noção, obviamente, né, que eu trago maior quantidade possível, mas eu não posso dizer assim, ó, oferece pro teu bebê PLV tal alimento, não posso fazer isso. Não posso, porque dentro do protocolo MBS, as mães são acompanhadas, né, não é um programa de introdução alimentar especialmente para alergia alimentar, não. Ele é um programa para crianças, né, em introdução alimentar, porém, a gente, dentro do programa MBS, a gente tem um videozinho com um protocolo da Espigan e da Asbai para crianças. Ah, essa mãe entrou e descobriu que o bebê tem alergia, o que ela faz? A gente acolhe, obviamente, a gente segue todo o protocolo de segurança aí para ter essa criança estabilizada, enfim, tá? Ó, a Adriana de 1 foi para 4. Muito bem, parabéns. Anotaram aí, então, ovos, peixes, frutos do mar, trigo, amendoim, castanhas em geral, glúten. Cris, essa conduta não tá certa, tá, Cris? Ah, isso não é uma conduta. Ah, o morango após um ano. Gente, eu ouço muito, eu não sei de onde que tiram isso. O que é uma recomendação? Alimentos como morango, kiwi, preferencialmente orgânicos, mas não é para deixar de oferecer morango. Teu bebê, na época de preferências alimentares, após um ano, não vai querer morango porque não vai conhecer. Não é uma recomendação, tá? Dizem do ovo, aí é do ovo. De onde é que tu és, Ana? Me relembra. Acho que eu já te perguntei em algumas lives aqui, mas me relembra. Brasília, joia. Felícia. Cheguei agora, como ofereço ovo para bebê, 6 meses e meio. Olha, tem várias formas, assim, para que não aumente o risco de engasgo. A gente tem que ter uma proteção. A gema do ovo, ela pode cozida, ela pode colar no céu da boca, nos rebordos da gengiva, a criança não lidar. Aí tem, dentro do MBS, tem todo um ritual que eu mostro, né? Fazer tipo uma panquequinha de ovo, assim, ovinho mexido, né? Ou mesmo um omelete, tá? Nada de ovo mole, gema mole, tá? Tem risco aí. Então, uma pergunta que me fazem muito, que eu até anotei aqui, sobre os benefícios, né? O que vale mais? Oferecer os alimentos potencialmente alergênicos nesse período oportuno, né? Dos 6 aos 9 meses, ou um pouquinho depois, ou tardiamente? Então, a minha resposta é, sem dúvida nenhuma, nesse período oportuno, né? Vocês vão ter uma redução da chance de alergia futura do bebê de vocês, tá? Então, já foi visto, né, que se oferecer muito tardiamente os alimentos, a criança pode sim reagir, pode ter uma reação que talvez não tivesse se tivesse sido inserido antes, tá? Vou responder umas perguntas de vocês agora, tá bom? Sobre o assunto da live, era esse o assunto, vou responder algumas perguntinhas. Obrigada, meu bebê da Karina tem 8 meses. Sinto que tem alergia ao leite de vaca leve. A boca fica avermelhada. Precisa investigar, Karina. Isso não é uma... Não precisa ser, né? Obviamente, uma alergia ao leite de vaca, tá? Provavelmente não. Oi, Denise, tudo bem? Foi para 5, de 1 para 5 conhecimento, live esclarecedora. Que bom, Bel, fico muito feliz, ótimo. Tem um moranguinho plantado em casa, ai, a Maite tá adorando, que máximo, Velícia, que glória. Eu quero muito plantar moranguinho em casa, olha, eu me programo faz horas. Mas a gente vai se mudar, né, daqui Ai, era pra se mudar no início do ano que vem, mas acho que vai ficar por metade do meu ano que vem. E eu quero muito plantar moranguinho, adoro. Bebê de 10 meses não quer comer. O que houve, será? Algum marco de desenvolvimento? Rotina, ajuste de rotina?
Isso, janela imunológica, Karina. Leteia, ontem dei morango em creme de leite pra Zoe, ela tem reação alérgica muito forte. Pode ter dado a reação de um ou de outro. Ela anteriormente comeu esses alimentos. A Leteia, como eu te disse, então assim, ó, a gente não vai deixar de oferecer. Mas no momento em que a gente teve uma reação, qual é o protocolo? Comunica o pediatra e avalia com ele, porque depois tem o teste de provocação oral que é feito. O que é o teste de provocação oral? A gente oferece o alimento com cuidado, com antialérgico e oferece pro bebê. Isso você vai ver com o pediatra, tá? Não faz isso, tô te dando uma noção do que se faz, porque eu não posso fazer isso aqui, obviamente, tá? Tem que ser com o pediatra ou nutricionista que acompanha vocês. Aí vocês vão fazer o TPO, né? E enfim, outras condutas aí que pode para avaliar se é real, qual é a alergia, tá? Pode ser o derivado do leite, com a creme de leite ou o morango, né? Cris, linguiça pode dar alergia? Não pode, tá? Na realidade, todo alimento pode, tá, gente? Todo alimento. Ofereceu abacate. Abacate me deu alergia, por exemplo, tá? Todo alimento pode, mas as chances são menores, obviamente, tá? Então, no momento em que existem alimentos com maior potencial, a linguiça, às vezes, tem alguns aditivos químicos que podem, né, ter. Deixa eu contar uma história pra vocês. Uma aluna minha, né, do MBS, ela tava com 1 aninho e 8, eu não lembro exatamente, mas acho que faz isso, foi ano passado esse caso. E ela disse assim, e a mãe tava comendo, eles estavam comendo uns... era salsichão, né? Linguiça, né? Salsichão. Eles estavam comendo e ela disse assim, a gente comprou um, Cintia nem te conta, fulana, não me lembro o nome da menininha agora, gente, peraí, vou lembrar, peraí. É Clarinha, eu acho. Putz, eu não lembro agora, mas eu acho que é a Clara. Bom, e ela disse assim, a gente nunca tinha comprado aquela marca. E ela teve uma super reação, começou a ficar toda empelotadinha assim de vermelho, foi descendo pro pescoço, começou a se coçar, começou a chorar. Enfim, aí levaram pro pronto-socorro, enfim, mas não aconteceu nada demais, deram antialérgico e ela ficou bem, tá? Aí foram ver atrás, né, desse salsichão, tinha corante caramelo 4, que pode ter um aumento na reação alérgica, né, pra criança. Por quê? Por isso que eu digo pra vocês, gente, sempre vocês precisam olhar atrás de um alimento, né, os ingredientes lá daquele pacote. O que diz lá? Por exemplo, um macarrão. Vou comprar um macarrão, quanto menos ingredientes, melhor. Quanto mais puro esse alimento, melhor, maior a qualidade. Não só pra criança, isso é pra todo mundo, adultos, todo mundo, tá? Então, no momento que vocês terem esse cuidado, né, vocês vão ficar muito mais tranquilas. Porque o corante caramelo 4, né, provavelmente, depois o próprio médico, eu pedi pra ela, né, a fotinho, e ela me mostrou, e eu disse, olha, provavelmente foi desse corante aqui. Aí ela foi, olhou, e disse assim, nossa, o pediatra falou exatamente a mesma coisa. Eu disse, não, sem dúvida, não tenho dúvida quanto a isso. E aí, então, cuidem muito a qualidade dos alimentos que vocês estão oferecendo, tá? Então, muitas vezes não é nem pela linguiça, pelo salsichão, pela carne que tá ali, mas às vezes um aditivo químico que tá lá dentro. Jessie, oi Jessie, meu bebê de 10 meses e meio, não quer abrir a boca, trancou desesperado, só quer... Olha, Jessie, cuidado com isso aí, manter rotina, manter oferta, tem várias estratégias, né, pra isso. Rótulo, exatamente, rótulo. Leite, Cíntia, posso dar um tiquinho de banho de porco no preparo dos alimentos? Pode sim, Paulinha. Cuida só a procedência, tá? Pra não ser aquelas banhas de porco que tu vai comprar no mercado, às vezes tu vai olhar os ingredientes, tem uns 10 ingredientes, tá? Cuida pra ser pura, quanto mais pura, melhor, tá? Falando em aditivos, acho que aqui, a Nidy comentou lá nos Estados Unidos, o número de crianças com alergia deve estar associado ao consumo de muitas papinhas industrializadas e processadas. Sem dúvida, muito isso também sim. Porque aí eles né, muitas contêm quantidade gigante de aditivos e conservantes para conservar aquela papinha, né, nas prateleiras. E aí pode estar associado isso sim. Karina, como oferecer oleaginosas para...
formato de pasta ou formato de farofa, e não essa pasta pura na boca da criança que vai colar lá na gengiva, lá no céu da boca, e essa criança poder engasgar, tá? Muito cuidado, não ofereçam de qualquer jeito, tem jeito para isso, tem um caminho para vocês seguirem, tem todo um protocolo, tá? De corte dos alimentos, como oferecer pastas, esses alimentos gordurosos, tá? A gente não pode oferecer de qualquer jeito, tá? E os alimentos, né? Os nuts, amendoim, castanhas, né? Os alimentos inteiros, gente, por favor, tem um alto risco de engasgo. Cuidem muito. Falando nisso, deixa eu convidar vocês, dia 13 de setembro, vai ter um resgate da introdução alimentar. Gente, que evento que a gente está preparando para vocês. Então, é um evento online gratuito, quem tiver interesse manda direct, tá? Ou também se cadastra na pré-inscrição. O resgate da introdução alimentar. Gente, tá sensacional. A gente tá preparando, eu e meu marido me ajudando em umas questões que a gente tá bolando umas ideias muito bacanas. Não sei se todo mundo conhece um vídeo que tem sobre o Indiana Jones no meu feed. Dei uma procurada lá, quem não viu vai, porque ele é um sucesso total. Assim, normalmente as mães comentam, gente, nunca ri tanto. Que o meu marido, ele criou, ele é uma luz, assim como eu digo, ele é muito inteligente, ele criou que eu, claro, eu como profissional, fui falando pra ele, né, os marcos de desenvolvimento, tanto que dentro do MBS tem tudo lá, né, a mãe que entra com o bebê de 6 meses, o que ela vai encontrar aos 9 meses, 10 meses, que essa mãe provavelmente tá sentindo dificuldade que tem lá dentro, o que vai encontrar aos 13 meses? Que a criança parou de comer, não come mais nada, não quer abrir a boca, serra a boca e não quer mais nada. Aos 18 meses, que aí inicia a terceira fase da introdução alimentar. E ele fez um vídeo do Indiana Jones caindo uma pedra, caindo um negócio, caindo num buraco. Quando ele viu, ufa, tá tudo certo. Aí cai outra pedra, ele sai rolando. Se alguém já viu esse vídeo, é muito legal, né, Ione? Eu acredito que foi o Daniel que fez, meu marido. Gente, ele adora filme, né? Ele é um expert, assim, em filme. Ele sabe tudo que vocês possam imaginar. E ele que fez, né? Ele pegou o vídeo, enfim, e foi colocando os marcos de desenvolvimento, assim, é muito, muito bacana. E a gente tá pensando, né, na jornada. Lembra da jornada, Ione, a maratona, a introdução alimentar? A gente vai fazer, né, o resgate. Como se fosse, né, para essa mãe não ficar perdida, para essa mãe ter uma direção. Quando a mãe não tem direção na alimentação da criança, ela fica focada e preocupada lá no volume alimentar, ela quer que a criança coma o volume, ela quer que a criança coma, não interessa o que e como, né? Então, são muitos erros, né, muitas condutas erradas e que, obviamente, a gente não tem como voltar atrás. A gente precisa dessa direção pra gente continuar acertando, tendo uma relação, né, uma criança que come de tudo, de forma simples, fácil e descomplicada. Quem que não quer isso, né? Então, isso é um dos grandes segredos que a gente precisa ter, né? É muito comum eu ouvir das mães, Cíntia, tá chegando a hora da refeição, eu quero fugir, eu não quero nem ir pra casa almoçar, porque é um caos sempre. A criança não quer sentar na mesa, faz birra, fecha a boca, não quer nada. É complicado, né? Exatamente. Cíntia, estou amamentando meu bebê de 3 meses, Eliana. Ai, comi bolo de cenoura com calda de chocolate pela primeira vez que ela nasceu. Hoje ela evacuou com sangue. Será que é alergia? Pode ser. Tinha nessa calda de chocolate, tinha leite nesse bolo? O pediatra falou que pode ser do chocolate do bolo que eu comi. Será que é alérgica? Tem que avaliar, Liana. Infelizmente, eu não tenho como te dizer aqui. Tinha leite, aí tem que avaliar o que tinha dentro, né? Pode ser que a criança reagiu. Se teve sangue nas fezes, não quer dizer que isso é reação alérgica, tá? Sangue nas fezes, muco nas fezes, não quer dizer diagnóstico de alergia alimentar. De jeito nenhum, não é, tá? Às vezes pode ter, no esforço, por exemplo, da evacuação, ter rompido uma veiazinha ali, né, um vasinho e ter ido sangue, tá? Não quer dizer que é alergia. Mas eu também não posso afirmar que não é, entende? Tem algo em seus destaques, dicas da Karina?
Deixa eu ver se tem os meus destaques sobre desmame. Eu vou anotar aqui. Vou anotar porque é um assunto que normalmente eu não falo muito, né? Mas eu posso fazer sim, até uma boa dica, porque eu faço live 2 vezes por semana, toda terça e toda quinta às 15 horas. Eu vou trazer esse tema pra vocês. Quem sabe semana que vem sobre desmame, o que vocês acham? Fazer a live sobre desmame no Agosto Dourado. Vou te dizer que eu acho que eu vou pular essa etapa, Karina. Acho que eu vou pular lá pra setembro. Tinha, porque a calda era com achocolatado. Mas não quer dizer, tá? Que bom, melhor. Ai, que bom, Eliana. Mas fica tranquila, tá? Avalia, comunica com o pediatra, mas não. Sangue nas fezes, muco nas fezes, não é diagnóstico de alergia alimentar, tá? Fica tranquila, continua avaliando, enfim, né? Faz todos os que tem que fazer, mas não é diagnóstico, tá? Nossa, Nanda, um assunto muito maravilhoso. Normalmente eu falo sobre isso, seletividade aos 2 anos, maravilhoso. Inclusive vou dar uma aula sábado agora na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, São Paulo, sobre isso, seletividade alimentar, dificuldade alimentar. Nanda, te inscreve lá na minha bio. Vocês vão receber e-mail quando estiver pronta a minha mentoria, que é para crianças acima de 2 anos, tá? É o De Volta à Mesa, é sobre isso. São técnicas, é um programa para crianças mais velhas. Eu vou acompanhar as famílias por 3 meses. É um programa, não vai poder ser muito volume de mães, porque vocês imaginam que são 3 meses, né, de acompanhamentos, alguns desafios que a gente vai fazendo, eu vou fazendo com vocês. Vai ser um programa assim, ó, revolucionário, tá? Te inscreve lá no De Volta à Mesa para crianças de 2 a 5 anos, tá? A pediatra pediu para desmamar minha filha que tem 2 anos. Em 25 dias disse que minha filha não quer comer por esse motivo. Não necessariamente. Essa não é a saída. Desmamar para criança comer não é a saída, tá? O problema são as frequências das mamadas. Isso pode sim atrapalhar a consolidação da alimentação. Ani, tô desesperada, ela come pouquíssimas coisas, eu quero fazer parte desse programa. Te inscreve, Ani, tá lá no De Volta à Mesa, é o nome e e-mail de vocês que a gente vai enviar e-mail pra vocês. Provavelmente eu queria esse mês ainda, mas como eu não sou sozinha pra isso, né, tem uma equipe por trás, não sei, se querem lá pra setembro, mas eu queria pra agora, antes do MBS, né, que o MBS, as inscrições pra próxima turma pra bebês é dia 20 de setembro, né? Mas eu queria agora. Lacto leite materno. Oi, tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Posso me inscrever? Sem dúvida nenhuma. Bem falado, Lacto. Lacto, minha parceira aí, né? Pode sim se inscrever, sem dúvida. E inclusive um alerta para vocês. Tem crianças, como o protocolo, prestem atenção numa coisa. O protocolo MBS é para crianças em introdução alimentar até 24 meses, tá? Porém, as mães normalmente que entram no MBS são mães de bebês que ainda não iniciaram a introdução alimentar, que querem ir já se munindo de informação para quando tiver 6 meses já saber tudo o que fazer, protocolo, dieta, alimentação, cardápio, cortes, tudo, exatamente tudo, e elas são acompanhadas por 1 ano. Isso é uma coisa, isso é o protocolo MBS, é um curso de acompanhamento com mentorias de introdução alimentar. Elas vão todas as mães MBS vão para dentro, né, de uma comunidade incrível, com aulas gravadas, e o meu acompanhamento da Jéssica, da minha equipe, que tá há 2, 3 anos, acho que comigo já, 2 anos a Jéssica, lá dentro, tá? Então, eles completamente especializados. Outra coisa é as mães que estão com dificuldades de crianças a partir de 1 ano já, que não são alunas MBS, ou mesmo as mães alunas MBS, que normalmente não têm dificuldade nenhuma com a alimentação dos filhos, elas saem, como as crianças comem de tudo, as crianças são... E ela diz o que eu faço pro meu bebê parar de comer. É comida de verdade, alimentação saudável. É uma criança que come de tudo, literalmente, crescendo com saúde, se desenvolvendo de forma sensacional. O que acaba acontecendo? Mães que não passaram pelo protocolo MBS, programa MBS, elas já estão com uma dificuldade muito enorme com a criança, os 12 meses. Porque elas não souberam lidar com a parte primeira, que é a parte
dos 6 aos 12, que é um momento de exploração alimentar. São 6 meses muito definitivos na alimentação infantil, que as mães precisam saber os marcos desse processo para ter uma criança interessada pela alimentação, tá? Então, normalmente, essas crianças que não passaram pela MBS têm uma dificuldade tremenda a partir dos 12 meses, né? A partir dos 12. Então, eu tô pensando, e eu acho que eu vou incluir as mães de 1 a 5 anos nesse programa, tá? Que é um programa, então, eu disse pra vocês, para crianças com seletividade alimentar, dificuldade alimentar, que a mãe já não sabe o que fazer, criança com birra, não quer sentar à mesa, come pouquíssimas variedades, ou muitas vezes não quer um alimento dentro do prato, que ela já quer sair daquele lugar. Apresenta um comportamento de luta ou fuga, não quer ficar mesmo à mesa com a família. A criança que quer ficar beliscando ou que já provou muito doce, a criança só quer o doce e substitui refeições principais, almoço e jantar, por pão, cream cheese, doces, bolachinhas, né? Uma alimentação muito restrita. Tem crianças que não aceitam provar novos alimentos de jeito nenhum, tá? Então, isso tudo eu vou trabalhar com técnicas bem aprofundadas, né? É o do Get Permission Approach, que foi uma certificação que eu fiz há pouco, né? Americana, sensacional, assim, os resultados são surreais. Tem várias técnicas que eu nomeei e criei, tá? Técnica do ralador, técnica da procura da bolinha, técnica da uva de fogo. São várias técnicas que a gente aplica de forma lúdica com a criança para trazer essa criança para o momento que ela deveria estar, tá? Então isso é muito lindo. Banana não tem semente, gente, não tem nenhuma. Que banana é essa? Semente de banana? Não existe banana, Luana. Não existe semente, tá? Banana não tem semente. Meu filho dessas não come muito e magrinho, fico doida com isso, dá um desespero mesmo. Minha filha não aceita e recusa que já comia. Precisa de uma terapia alimentar. Na realidade, eu trabalho com essa questão da terapia alimentar envolvida. São vários passos, né? São evoluções que vocês vão ter, tá? O que fazer, Dani, se as condições financeiras não permitem uma oferta tão variada de alimentos, apenas os básicos e baratos? Comida de verdade não é cara, Dani. Arroz, feijão, batata, qualquer carne. Se não tiver carne, ovos, substitutos. Se não tiver carne, ovos, uma alimentação vegetariana é super possível, tá? Repolho, tomate, cenoura, berinjela. Na alimentação de verdade não é cara, Dani. Não é cara. Tá? É inclusive mais barata. Tu não precisa escolher tudo orgânico, tu não precisa disso, tá? Tu pode escolher alimentos, comida de verdade, que dá lá na terra. Batata doce, aipim, inhame, tá? É isso aí. Essa é a ideia. Comida de verdade, que sai lá da terra, que tu não precisa processar, tá? Não é, Lu. Não é aquilo lá. Aquilo lá são... É toda uma questão que não houve a fecundação de óvulos ali. Então fica aqueles pontinhos, mas aquilo não é semente, tá? É um grande mito. É um grande mito. Aquele meio da priva a criança de quê? Fiquei curiosa, porque tem vários mitos sobre a banana, né? Mas priva a criança de quê? Fiquei curiosa agora com esse mito. Isso aí, Dani, tem que trabalhar com essa criança como uma prevenção para uma seletividade alimentar extrema, que é a dificuldade alimentar, né? A seletividade alimentar extrema é uma dificuldade alimentar que precisa de terapia alimentar, tá? Tomei Aldinha, tomei leite, minha filha ficou com as bochechas muito vermelhas. Parei e melhorou. Agora estou com medo de introduzir o leite. O que você acha? Precisa avaliar, Aldinha. Fala com o pediatra, tá? E não é por mal, é porque tu precisa avaliar. Daqui a pouco pode ter sido uma coincidência, mas também pode ter sido uma reação alérgica, tá? Então precisa avaliar com o pediatra para ver talvez um teste de provocação para ver se ela reage ou não novamente, tá? Ah, se constipa. Não é um mito. Algumas crianças, alguns adultos têm constipação, né, intestinal de acordo com vários alimentos. Tem crianças que exatamente nada e adultos, então isso não é uma regra. Não é uma regra, tá?
Que idade ele tá, Sol? 1 ano? Tem nascendo 1 aninho. Olha, 12 para 13 meses é um marco, assim, um dos mais marcantes, realmente, tá? 13 meses é um dos marcos mais impactantes, assim, que as crianças realmente param, né, de comer. Se a mãe não tá pronta para saber desse momento, é bem complicado. Precisa trabalhar nos bastidores, talvez tira da cadeira de alimentação, vai para outro lugar. Tem várias técnicas que eu ensino, né, meninas, dentro do protocolo MBS. Tá bom, gente? Já finalizou a live aqui, 1 hora de live. Adorei estar aqui com vocês. Obrigada, Ani, você é linda. Tá trazendo minha esperança de volta. Quero minha filha comendo frutas e verduras e vai. Os 2 bebês que eu comecei a trabalhar agora, 2 bebês com 1 ano e, já digo, 2 anos e 1, comeram na primeira apresentação da forma assertiva de oferecer alface. Eles já saíram comendo alface. Claro que eu tenho que fazer mistério, porque eu não posso dizer o que é, senão não vai fazer parte de um programa de introdução alimentar, né? Para as crianças seletivas aí. Então, de volta à mesa, é uma novidade que eu vou trazer por aí para vocês. Sensacional, tá? Eu não tô exagerando, ela é surreal. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Até mais, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar essa live salva, muito importante. Encaminhem depois para alguém que vocês conhecem, que tem dúvida, para os parentes de vocês, tá bom? Beijo.